Este mês é o mês da família e nós iniciamos este mês falando a família que Deus quer. Depois nós falamos o pai que Deus quer. Depois falamos a mãe que Deus quer. E nesta noite vamos falar os filhos que Deus quer. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, te agradecemos porque o Senhor se faz presente aqui esta noite e já podemos sentir o teu agir no meio de nós. Obrigado, Senhor Jesus. Te agradeço por essa parte do culto agora, que é onde iremos ler uma porção da tua palavra. Não tenho nada a oferecer aos meus irmãos se o teu Espírito não falar através de mim. Por isso eu te suplico que o Senhor possa me usar poderosamente esta noite, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Amém. Irmãos, a Bíblia tem vários exemplos de tantos jovens que foram usados poderosamente pelo Senhor Jesus, por Deus e pelo Espírito Santo, que eu confesso que eu logo procurei um desses jovens para ilustrar o que eu gostaria de estar falando com os irmãos nesta noite. E eu logo me lembrei de Samuel. Samuel, com 8 anos de idade, ele estava servindo a Deus na casa do Senhor. E com 8 anos de idade, Deus já separou ele para ser profeta em Israel. Ele seria responsável pela vida espiritual de uma nação inteira. E logo depois eu me lembrei de Davi, jovem, ainda pastoreando as ovelhas do pai. E Deus separou a ele para ser rei de todo Israel. E continuando mais um pouco, eu me lembrei de Joás. Tinha 7 anos quando ele foi ser rei em Israel. E logo à frente eu encontrei Josias, que com 8 anos também foi rei em Israel. No Novo Testamento eu encontrei Timóteo, quando Paulo fala assim: Timóteo, não se aparte da palavra que a tua mãe e a tua avó te ensinou desde a tua mocidade. E eu encontrei também Daniel, moço levado cativo, mas colocou no teu coração o propósito de não se contaminar com os manjares do rei. E eu também encontrei Ananias, Misael e Azarias, ou talvez você conheça como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, e pensando na vida de todos esses jovens, e aí vocês sentados no banco da igreja, talvez você esteja pensando assim: mas se naquela época tivesse Facebook, eu duvido que Daniel resistia. Ou talvez você pense, se tivesse novela das 6 ou televisão, já era para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou talvez você pense, se ele estudasse na minha escola, não ia ter chance. Se ele conhecesse o Brad Pitt, menos chance teria ainda. Porque esses são os nossos desafios. E quando eu pensava nisso tudo, Deus ministrou ao meu coração algo muito forte. Não importa o tempo ou a época em que os filhos de Deus estejam, cada um de nós temos os nossos desafios e os nossos gigantes a serem derribados. A Bíblia nos relata quais foram os gigantes, os desafios desses homens de Deus. Mas a história da igreja está sendo escrita hoje pela sua vida e pela minha vida. E você e eu precisamos conhecer quais são os nossos desafios. Mas enquanto eu me maravilhava com a palavra de Deus, Deus me trouxe a João. João é um dos apóstolos que eu admiro muito. Eu confesso aqui de púlpito que eu tenho uma paixão pelos escritos de João de uma forma especial. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2. E mais uma vez, eu gostaria de usar esta palavra abençoada para falar aos nossos corações.
Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos, escrevo-vos porque, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que era desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Irmãos, eu não quero aqui esta noite trazer nenhuma receita de como vencer o pecado, de como vencer os desafios da sua vida, mas eu quero esta noite fazer uma leitura da palavra de Deus na carta de João, das orientações, dos caminhos que João nos dá para que nós possamos ter uma vida íntegra, uma vida diante de Deus saudável e que nós possamos sim ser os filhos e as filhas que Deus quer. E eu quero destacar aqui a primeira coisa para que possamos ser um filho e uma filha que Deus quer é entendermos o que o versículo 12 nos diz. Filhinhos, escrevo porque pelo seu nome todos os seus pecados estão perdoados. Primeira coisa que eu quero destacar nesta noite, nós precisamos entender que todos os nossos pecados são perdoados. Por que João ele faz essa ênfase a entender que os nossos pecados são perdoados? Porque a nossa batalha contra o diabo, a nossa batalha como maligno, como João chama, começa na nossa mente. O diabo ele é acusador, o diabo ele é mentiroso. Então, a primeira atitude de Satanás sobre as nossas vidas é nos acusar. Então, se você não tiver a plena consciência, a plena convicção que todos os teus pecados são perdoados, o diabo começa assim na tua vida. Você vai orar hoje? Mas e há 2 horas atrás? Você vai ler a Bíblia? Mas agora há pouco você não falou esse negócio aí que é pecado? Você vai na igreja hoje? O que você vai fazer na igreja? O que você vai fazer na igreja? São conflitos que vêm à mente. E eu poderia citar aqui outros milhões de setas de Satanás que vêm à mente dos servos do Senhor Jesus para que venham enfraquecer a nossa mente, para que o diabo ache morada em nossa vida. Mas o interessante é que no capítulo 2, João começa assim, primeiro versículo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus irmãos, nós precisamos entender que todos os nossos pecados são perdoados. E se porventura eu e você cometemos algum pecado, Jesus Cristo, o justo, ele perdoa os nossos pecados. Então nós não podemos dar bola para Satanás e emprestar a nossa mente e o nosso coração para que ele lance setas na nossa vida. Nós não podemos aceitar a acusação de Satanás. Nós somos livres, nós estamos livres de todo pecado, de toda condenação. E quando eu e você entendemos isso, e Satanás lança uma seta no teu coração ou na tua mente, você logo tem a resposta: não, eu sou livre. Eu sou livre, Jesus me perdoou. Eu cometi esse pecado agora, mas eu posso então confessar a Jesus que Ele intercede por mim e está resolvido o meu problema. Se nós formos conversar com as pessoas que estão afastadas de Deus, você vai perceber que tudo iniciou com um problema
que Satanás colocou na mente. Um problema de inferioridade, um problema que ele não era crente, um problema que ele não sabia orar, um problema que ele era ruim demais para estar na igreja, um problema que os irmãos da igreja é santo demais e ele é pecador demais. É assim que o diabo age, ele não muda, as estratégias dele são as mesmas. Então eu e você precisamos ter essa certeza arraigada no nosso coração e no nosso entendimento. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecares, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. O primeiro ensinamento de João, então, para que nós possamos ser um filho ou uma filha que sirva a Deus como Ele quer, é entender que você é livre. Você está livre do pecado. Não existe mais condenação. Se você pecar, confesse o teu pecado. Isso tira qualquer acusação de diante de nós. E eu quero falar também a respeito ao jovem agora. Você é forte. O versículo 13 e o versículo 14, eles se repetem, mas tem um propósito em se repetir. É dar ênfase à força, a palavra de Deus e a vencer o maligno. O versículo 13 diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. E jovens, a você agora eu quero falar. Escrevo-vos porque vencestes o maligno. Versículo 14, a segunda parte. Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e venceste os malignos. Eu quero falar primeiro em ser forte. Jovem, você que está aqui, você precisa entender e saber que a força que existe dentro do jovem, a força física mesmo. Eu estou falando da força física. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, eu jogava futebol de 11 até as 2 da tarde, naquele sol de meio-dia, voltava correndo para casa, tomava um banho, comia uma coisa rápida, ia para o clube, nadava o dia inteiro lá na piscina, voltava, tomava um banho, ia para a pracinha. E em cidade do interior de Minas Gerais, não tem nada que fazer. Aí é o seguinte, os meninos andam na pracinha no sentido horário, e as meninas andam no sentido anti-horário. E aí, se a menina gostar do cara e a menina gostar do... aí rola uma paquera. Mas como eu sempre não fui muito bem servido de beleza, e glória a Deus por ter me dado uma esposa linda, eu dava umas 40 voltas na pracinha e ninguém gostava de mim. Mas olha como eu tinha força. Jogava a bola 3, 4 horas, corria, nadava o dia inteiro, vinha para a pracinha, dava umas 40 voltas até meia-noite. E voltava como se nada tivesse acontecido. Outro dia fomos ali em Itaipulândia, joguei 1 hora de vôlei, ganhei 2 dias de paracetamol, 750, e uma dor nas costas terrível. Eu sei que parte disso tem a ver com a minha falta de preparo físico, mas aquele vigor dos 15 aos 18 anos eu já não tenho mais. Hoje eu tenho 35 anos, quarta-feira agora, né? 35 anos. Então, eu perdi esse vigor, se passou os meus 18 anos. Então, jovem, você que está aqui, você precisa entender que Satanás, ele também quer roubar esse vigor, essa força física. Esse vigor que você tem, Satanás quer roubar isso de você. Como que ele faz isso? Ele faz isso colocando você nas baladas, ele faz isso colocando você em frente à internet até às 6 da manhã, ele faz isso colocando você em frente à televisão. Ele faz isso de várias formas, porque ele quer roubar o teu vigor físico. Ele não quer que você tenha entendimento da palavra de Deus, para que, tendo você entendimento da palavra de Deus, você use o seu vigor físico para a obra do Senhor. Eu acho interessante o Barnabé. Barnabé são geralmente 11 dias, né? Onde você evangeliza de manhã, de tarde e de noite. Aí você chega no culto da vitória e você está radiante, explodindo de alegria, como se não aconteceu nada. O vigor da juventude. Mas repara você ver nesse Barnabé agora, os irmãozinhos de 50 anos. O vigor já diminuiu, entendeu? Ele já não está tão explodindo mais no culto da vitória, como a juventude está. Porque isso é uma característica nossa. Então João, ele nos traz essa atenção à juventude, ao vigor da juventude que você tem e que Deus quer usar. E ele não para por aí. Ele fala, no versículo 14, a palavra de Deus está em vós. Irmãos, a palavra de Deus
só tem permanência naquele que é fiel a Deus. A força espiritual, se assim podemos dizer, ser forte em espírito, isso só é uma verdade na nossa vida quando a palavra de Deus está em nós. E Satanás é tão astuto que, sabendo disso, ele deixa você, jovem, a noite inteira na internet. Ele deixa você vendo televisão o dia inteiro. Ele deixa você andando o dia inteiro. Ele deixa você jogando bola o dia inteiro. Ele deixa você no Facebook, pelo celular o dia inteiro. Ele rouba o seu tempo, porque ele sabe, ele conhece a palavra, e ele sabe que se você ler a Bíblia, olha só, irmãos, tentam compreender o cenário que João está querendo ilustrar para nós. Ele está dizendo que os jovens têm a força física. Então, se agora você dedicar à palavra de Deus, você vai ter a força do Espírito agindo poderosamente na tua vida. E então, o que o texto diz? Nós vencemos o maligno. Então o diabo sabedor disso, ele rouba essa parte da sua e da minha vida. E isso não é uma exclusividade só dos jovens, também de toda a igreja. Ele não quer que o pai leia a Bíblia, porque se o pai ler a Bíblia, ele vai aprender a educar teu filho. Ele não quer que a mãe leia a Bíblia, porque se a mãe ler a Bíblia vai ensinar ele a educar os teus filhos, a ser uma esposa valorosa, e vai ensinar a ser um marido valoroso, que cuida da tua esposa. Ele não quer que o jovem leia a Bíblia, para que o jovem não tenha poder do Espírito Santo para fazer as coisas semelhantes a que Jesus os fez. Então João nos chama essa atenção. Jovens, vocês sois fortes, use essa juventude para o Senhor. Ponto. Jovens, a palavra de Deus tem que estar em você, porque se a palavra de Deus está em vocês, o diabo já está derrotado. Vós vencestes o maligno. É isso que o texto diz. Não tem A e nem B. Se você permanecer na palavra, o diabo está derrotado. Vocês conseguem compreender a profundidade disso? Se o diabo então está derrotado, então por que tantas vezes ele nos vence no campo da batalha da nossa mente? Porque não aplicamos a nossa atenção, o nosso olhar, o nosso coração devido à palavra de Deus. Irmãos, o segredo está na palavra de Deus. O segredo está na palavra de Deus. O diabo, ele quer tirar a armadura do crente. Efésios diz sobre a armadura do crente, né? Mas se o diabo tirar a armadura do crente, ele consegue penetrar na tua alma e te destruir. E, meus irmãos, não se iludam. Você pode brincar de ser crente, você pode brincar de ser marido crente, você pode brincar de ser esposa crente, vocês que estão aqui podem brincar de ser filhos, enganando os pais dizendo que vem à igreja, mas o diabo não brinca de ser diabo. Se ele tiver uma brecha, ele entra e detona a tua vida. E eu não estou falando nada aqui que é mistério aos irmãos. Prova disso são as vidas que nós conhecemos aí fora, que um dia estavam aqui na igreja e que hoje estão aí destruídas por causa da força que Satanás tem quando ele encontra um terreno fértil. Essa é a maior verdade. Então, meus irmãos, nós precisamos entender esta verdade. Que nós temos que dedicar a nossa vida à palavra. É interessante que o texto de Efésios diz que o capacete da salvação, né? E aonde nós vamos aprender sobre a salvação? É na palavra de Deus. Ele fala sobre a couraça da justiça. Onde nós vamos aprender sobre justiça se esse mundo é injusto? Se os nossos governantes fazem leis que beneficiam a eles próprios e se esquecem do povo. Nós vamos aprender sobre justiça na palavra de Deus. Fala sobre o cinturão da verdade. Onde nós vamos aprender sobre a verdade se no meio das pessoas não existe verdade, existe falsidade? Às vezes até mesmo dentro da igreja nós podemos observar falsidade. Irmão sendo falso com outro irmão. Por quê? Porque não conhece a palavra, porque não vive a palavra, ele se engana. É um terreno fértil para o diabo se andar com ele e destruir a sua vida e a tua família. No meio do povo de Deus não pode ter falsidade. Temos que ser sinceros. Olha, meu irmão, tu me magoou com esta palavra. Pode até me achar dodói, mas você me magoou.
E se o irmão estiver no espírito, ele vai estar em espírito, ele vai falar: meu irmão, me perdoa que a minha intenção não era essa. Me desculpe. E aí o poder e a graça de Deus se manifesta no povo de Deus. Mas quando eu sou falso com meu irmão, com a minha irmã, Satanás encontra um terreno fértil. A armadura de Deus fala sobre calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz é obrigação do crente anunciar. Mas quando anunciamos? Só no Barnabé? Por que não anunciamos para o nosso vizinho? Por que não anunciamos para o meu irmão, para a minha irmã? Oramos aqui pelas nossas famílias, mas a oração em si, se não tiver ação, ela vai perder o poder. Nós temos que ir aos nossos familiares e falar do amor de Deus. Mas como que você aprende a falar sobre esse amor de Deus, esse evangelho da paz? Na palavra de Deus. A armadura de Deus fala sobre o escudo da fé. Quantas vezes nós nos encontramos ao longo da semana desmaiado na fé? Você está rastejando, você chega em casa às 19 horas, mas você está destruído. Você teve uma semana que te moeu. Aí você olha para a Bíblia, olha para a televisão, olha para a esposa, fala: eu vou ficar com a novela das 6. Não aguenta ler a Bíblia, está moído, está destruído. Porque Satanás, ele age no mundo, ele age no teu emprego, ele age em todos os lugares. Já está dentro da igreja, se ele achar terreno fértil. Então ele te arrebenta lá fora no mundão, para quando você chegar em casa, você chegar destruído. Mas na palavra de Deus você entende sobre fé. E se você lê e você entende e absorve esse ensinamento, quando você chega em casa destruído, você fala: não, pela fé eu consigo. Pela fé eu sento aqui e faço uma devocional com a minha família. Pela fé eu sento aqui e faço um culto no lar. E aí Deus vem e enche com uma força tremenda e completa teu coração e renova tuas forças e a sua família toda é renovada. Fala sobre a espada do Espírito. Onde vamos aprender sobre a espada do Espírito se não for na palavra? Então por isso que Satanás, ele quer tirar do crente a palavra. Então jovens, vocês que estão aqui, que sois fortes, se apeguem à palavra. A solução de todos os seus problemas, a solução da tua vida. E quando eu falo solução dos seus problemas, eu não estou falando solução de problemas no mundo, eu estou falando solução dos seus problemas com Deus. O seu problema de autoafirmação, o seu problema de não ser bonito com Deus, o seu problema de achar que você é pecador demais, o seu problema de achar que a igreja tem problema, que você não pode ir lá, é disso que eu estou falando. Problema que te impeça de estar com Deus. Deus resolve esses problemas na sua palavra e através da oração. E aí sim nós conseguimos vencer o diabo, nós conseguimos vencer o maligno. Meu querido e minha querida, precisamos entender que neste momento nós estamos aqui reunidos em culto, mas o diabo, ele está cirandando a sua casa e a minha casa. Ele quer destruir alguém da sua família, ele quer destruir alguém da minha casa. Então, quando João fala assim: ei, jovem, ei, igreja, seja forte, é para que eu e você possamos chegar na nossa casa, chegar no seu parente que não conhece a Jesus, ou que conhece a Jesus, mas que está caído na fé, você possa chegar cheio de força, de vigor físico, cheio da palavra de Deus, e você pode levantar o teu irmão, porque a palavra diz: um ao outro se ajudou, e ao teu irmão disse: esforça-te. E você pega o teu irmão pela força, pela mão e fala: esforça-te, meu irmão, eu estou contigo, nós vamos juntos. Quantas pessoas aqui nós precisamos buscar? Quantos irmãos nossos que congregaram conosco, mas que hoje não estão aqui e que precisam serem buscados? E somos nós que vamos buscar. Mas para isso eu e você precisamos ser fortes. Talvez seu pai, tua mãe, seu tio, sua tia, teu primo não conhece a Jesus, e ele, para conhecer, ele precisa que um homem ou uma mulher de Deus se apresente a ele maduro na palavra, maduro na experiência com Deus, e proclame o evangelho da salvação cheio de autoridade e poder. E eu quero te dizer esta noite que este alguém é você. Não fique esperando o pastor ou um anjo descer do céu ou um pregador internacional. Esse alguém é você. João está escrevendo aos jovens, ele está escrevendo uma carta geral a todos nós. Então, tome posse
dessa palavra, vença o maligno, seja forte na palavra, seja forte no teu vigor físico e use isso para Cristo. E o quarto aprendizado desta noite é o versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu irmão, João é bem objetivo, ele é bem taxativo. Há um abismo entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Se você que está aqui esta noite, você gosta de muitas coisas que estão no mundo, e quando eu digo mundo, eu não digo a criação de Deus. Quando eu digo mundo, eu digo o governo deste mundo. Aqueles que fazem as coisas para Satanás, porque este mundo jaz do maligno. A maior prova disso são as leis que estão sendo aprovadas agora no nosso país. Agora já é obrigatório, todo cartório, casar homem com homem e mulher com mulher. Estão tramitando as leis no nosso Congresso, onde diz que vai ser obrigado tirar da certidão de nascimento o nome pai e mãe. Porque se tiver 2 homens, né, a criança ele não tem mãe, ele tem 2 pais. Estão tramitando aí outras leis, fazerem kits preservativo para crianças acima de 11 anos. É isso que nos aguarda. Então, se você ir pelos caminhos do mundo, se envolvendo com essas coisas do mundo que são atrativas, você não tem nada a ver com Deus. Porque o texto é bem claro. Se você ama o mundo e o que há no mundo, você não tem o amor do Pai. Então, irmãos, João está deixando bem claro para que eu e você não confundamos as coisas. E você possa achar que você pode sair daqui, ir para uma balada e está tudo bem com Deus. Você possa sair daqui e chegar em casa e espancar a tua esposa, que está tudo bem com Deus. Você possa sair daqui, chegar em casa, deixar tua família em casa e trair tua esposa, trair teu marido e está tudo bem com Deus. Você sair daqui, jovem, e achar que você pode fazer da tua vida o que você bem entende, ver o que você bem quiser na internet. E não vou ser tão profundo em pecados. Talvez você está aqui esta noite e você ache que você tem que levar a sua vida cristã do jeito que você quer. Você perdoa quem você quer perdoar, você ama quem você quer amar, você aceita a palavra de Deus que você quer aceitar, e essa de João você tira fora, porque não agrada a ninguém, inclusive a mim. Amar o mundo jaz do maligno, não ame o mundo. Isso não agrada a ninguém, porque o mundo tem um monte de coisas boas aí. Direcionar a nossa vida é a melhor coisa que existe para um homem. Melhor coisa que existe para um homem. Quem manda aqui sou eu. Essa casa é minha. Isso é bom, gente. Isso é bom. Não vamos ser mentirosos, não é bom você falar, essa casa é minha, Deus me deu. Essa esposa é minha, Deus me deu. Esses filhos são meus, Deus me deu. Isso é bom. Mas e a responsabilidade disso? Isso é pesado. É bom, mas é pesado. Então João está dizendo, nós não podemos ter parte com o governo desse mundo. Nós não podemos levar a nossa vida como a gente acha que ela deve ser levada. A palavra de Deus está aqui para ser cumprida. E dói. Irmãos, eu falo isso não porque eu sou pastor, eu falo isso com experiência de vida. Eu fiquei 4 anos na igreja, dos meus 18 aos 23 anos, há quase 5 anos aí. Eu fiquei 5 anos e o diabo brincava comigo. Porque eu era o cara na igreja. Eu ia a todas as EBDs, sabia todos os textos de cor e tal, roupinha bonitinha, perfuminho, um dos primeiros a chegar na igreja, primeiros bancos e tal, top. As senhorinhas olhavam assim, falavam para minha mãe, que filho abençoado que a irmã tem. E eu só... Mas quando eu saía da igreja, meus irmãos, eu vou ser sincero, filho do capeta. É sério, filho do capeta. Vocês estão rindo, mas é para chorar.
filho do capeta, porque eu fazia tudo de errado. Fazia tudo de errado. Tudo que vocês pensaram de errado eu fazia. Não respeitava meu pai, 18 anos de idade não respeitava o pai, olha que coisa terrível. Não respeitava meu pai, dava mau testemunho no emprego, o pessoal nem sabia, na verdade eu não dava nem testemunho, né? O pessoal nem sabia que eu era crente no emprego, eu estava no exército na época, entendeu? Namorador, entendeu? Terrível, terrível. Filho do diabo, não tinha nada a ver com Deus. Mas todo domingo, quarta-feira, estava eu lá na igreja. Primeiro banco, o pastor perguntava na EBD, eu tinha a resposta. E talvez tenha alguém aqui esta noite que está na mesma situação que eu estive. Então precisamos romper com essas coisas. Se nós queremos Deus, então agora eu não julgo as coisas segundo o que eu acho, eu julgo as coisas segundo a palavra. Se a palavra diz que é pecado, não tem o que discutir. Ah, pastor, mas eu acho. Ah, pastor, mas foi ele que começou. Não importa, é pecado. E tem a solução é essa. Ah, pastor, o senhor foi duro demais, mas irmãos, também é duro para mim. Todas as vezes que eu subo aqui ou em qualquer lugar que eu sou convidado, o frio na barriga vem. Porque se essa palavra que está aqui, se ela primeiro não esquadrinhar a minha vida e não encontrar santidade, de valor nenhum ela tem. E para os irmãos eu posso estar falando coisas boas, mas para mim vai ser palavra de condenação. Porque se eu não viver isso que eu estou pregando, para mim já é condenação. Então eu tenho que olhar essa palavra e se tiver pecado na minha vida, eu tenho que chorar e pedir, Senhor, misericórdia. Misericórdia, tenha misericórdia da minha vida, permita que eu seja diferente. E isso dói, isso é difícil, mas Jesus não disse que seria fácil. Jesus não falou que ser filho dele não seria fácil. Então esta noite, irmãos, Jesus nos chama a uma vida de santidade. A vida de santidade passa primeiro pelo caminho de conhecer o pecado e pedir perdão pelos seus pecados. Não existe caminho de santidade que não comece por aí. Você jamais será santo se você não aprender a reconhecer o que é pecado e você pedir perdão por eles. Só reconhecer não basta. Tem que pedir perdão. Tem que estar no altar do Senhor, chorando. Senhor, me perdoa, me cura, tira isso de mim. É por aí que passa o caminho de santidade. E talvez a sua vida em santidade ela esteja estagnada, porque você não compreendeu através da palavra esse processo. E aí não sofre só você, sofre também a tua esposa, sofre também o teu filho, sofre o teu marido, sofre os amigos do teu filho. E isso é tão tremendo e tão maravilhoso, porque quando Jonas estava em pecado no barco, todo mundo ia morrer por causa do pecado de Jonas. Não é verdade? Jonas falou, me joga fora, porque senão todo mundo morre. O pecado não mata só você, mata todo mundo que está em volta. Todo mundo sofre. E ao contrário disso, quando Paulo estava no barco, preso, e o barco estava sofrendo um naufrágio, o que Paulo falou? Todo mundo que está aqui nesse barco, o Senhor me deu a vida de cada um de vocês. Não pulem do barco, porque o Senhor me entregou cada vida. Quando você está em santidade, você está diante de Deus, Deus te entrega a nação por herança. Ele entrega a tua família por herança. Teu filho que você não sabe por onde está andando, é seu por herança. A tua filha que você não sabe por onde está, ou sabe onde ela está, é sua por herança. Teu pai e tua mãe é seu por herança. Tome posse do poder da palavra de Deus. Tome posse da autoridade do qual Cristo nós servimos. E do poder que há no teu nome, como diz o versículo 13. E viva e ande por esse poder e por essa palavra. E aí, irmãos, a nossa vida vai ser diferente. A nossa igreja vai ser muito mais diferente do que ela já é. Ela é uma bênção, mas pode ser muito mais. Deixe o Senhor Jesus esquadrinhar a tua vida e retirar tudo aquilo que não agrada a Ele. E deixa Ele colocar dentro de você mais da porção do teu Espírito, para que eu e você possamos ser cada dia mais santos. E no dia que encontrarmos com o nosso Senhor Jesus, possamos estar diante dEle e falar, Senhor Deus, eu não andei com este mundo, eu não amei este mundo e nem o que neste mundo havia. Eu não cedi a nenhum prazer ou concupiscências da carne deste mundo, porque o Senhor me ensinou o caminho da santidade e nele eu andei até aqui. Esse é meu desejo, a minha oração para todos os filhos que aqui estão.
E a propósito, todos nós que estamos aqui somos filhos, né? Todos nós que estamos aqui somos filhos, sem exceção. Então, querido, minha querida, tome essa palavra. Primeiro, conheça o que é pecado e peça perdão. Segundo, saiba que você é forte. Existe vigor físico dentro de você. Terceiro, saiba que existe poder do Espírito pronto a ser concedido a cada um de nós, para que possamos vencer o maligno. E quarto, não vamos andar com este mundo, porque este mundo jaz do maligno. Louvado seja o nome do Senhor, que essa palavra seja completada pelo Espírito no seu e no meu coração. Amém.